Continuação. E como o nosso condecorado locutor disse, vamos continuar o dimensionamento dos eixos agora, porque nosso objetivo é confeccionar o mapeamento dos fatores de concentração de tensão do eixo de entrada do nosso redutor. Agora, é importante eu deixar claro para vocês que esse eixo aí é meramente ilustrativo. Não necessariamente usaremos um eixo que tenha essas relações de diâmetro, porque a gente consegue ver nesse croquis que a região de fixação do pinhão tem diâmetro relativamente maior do que a região de fixação do acoplamento. E o que eu quero dizer é que no nosso eixo agora, a gente vai proceder com os cálculos de pelo menos 4 seções. E daí quando você fizer os seus cálculos dos diâmetros, obviamente desde que eles estejam certos, e eles apresentarem diâmetros que sejam proporcionalmente diferentes aos do croquis, não tem problema nenhum, porque o croquis é literalmente só um guia pra gente. E assim que a gente terminar os cálculos dos diâmetros, a gente vai ter a confirmação de quais são os diâmetros indicados para o nosso projeto. Ô, gente, nós havíamos prescrito durante as aulas de elementos de máquinas 1 que as linhas de construção do diagrama de fatores de concentração de tensão devem ser puxadas através das seguintes regiões: todos os centros dos elementos montados, do início e fim da largura correspondente aos elementos montados e nas regiões onde acontecem variações de seção. E vocês vão perceber que é exatamente isso que eu vou fazer agora. Confiram aí, por favor, porque eu fiz algumas simplificações. Devido à proximidade, eu considerei uma linha de referência apenas em algumas regiões. Por exemplo, se vocês olharem para a região de fixação do pinhão, vocês vão perceber que a região da chaveta, ela acaba ou começa, dependendo de onde você começar a considerar a origem, bem pouco antes de onde ocorre uma variação geométrica. E eu, teoricamente, deveria colocar uma linha na extremidade da chaveta e outra na variação de seção. Agora, gente, como elas são muito próximas, essas duas regiões, eu vou optar por usar uma linha de referência apenas. Uma situação similar vai acontecer com a chaveta que une o eixo ao acoplamento. Então peço que vocês fiquem atentos a essa simplificação que eu introduzi nesse nosso projeto. Deixa eu aproveitar e comentar um outro detalhe importante. Esse eixo tem outras regiões que sofrem com a influência de fatores de concentração de tensão. Por exemplo, olha essa região aqui do lado esquerdo do ressalto que fica à esquerda da região de fixação do pinhão. Eu estou me referindo a essa região aqui. A gente consegue perceber que claramente tem a ação de um fator de concentração de tensão devido à variação geométrica. E um olhar cuidadoso vai perceber que eu não utilizei uma linha de construção nessa região. Por quê? Porque essa região, por enquanto, nesse momento, não faz parte do conjunto de regiões das quais eu tenho interesse em descobrir o diâmetro. Então é óbvio, se você estiver fazendo um exercício de elementos de máquinas 1, por exemplo, e eu pedir para você fazer o diagrama de concentração de tensão desse eixo inteiro, daí você tem que mapear o eixo integralmente, não somente nas regiões nas quais a gente vai fazer a aplicação do critério da ASME. Então eu só vou fazer o mapeamento do eixo nas regiões que eu tenho interesse nesse exato momento. Um outro comentário que eu quero fazer nesse diagrama de fatores de concentração de tensão KFF é que eu não vou colocar a influência da concentração de tensão no anel elástico aqui da esquerda. E não sei se você consegue perceber por conta da presença da linha de construção que tem um anel elástico aí nessa região. Eu optei por não contabilizar o fator de concentração de tensão nesse anel elástico por dois motivos. O primeiro deles é porque nesse exato momento eu não tenho interesse em fazer o cálculo do diâmetro nessa região específica. E quando eu falo específica, eu estou me referindo especificamente ao anel elástico. E o segundo motivo é porque tem uma dificuldade intrínseca se eu tivesse que desenhar aqui nesse slide o valor desse fator de concentração de tensão, porque o anel elástico tem uma espessura muito pequena. Agora, quando você fizer o projeto de um eixo real, você tem que se lembrar que na região do anel elástico tem um fator de concentração de tensão que eventualmente não deve ser desprezado. E mesmo que eu não vá desenhar nessa videoaula esse fator de concentração de tensão, eu vou fazer o cálculo dele e te mostrar quanto que ele vale. Então, por favor, se lembrem dessas simplificações que eu vou fazer nas regiões que coincidem com a extremidade da largura de um elemento montado e uma variação de seção. Eu vou partir de um pressuposto que todas as variações de seção, mesmo que leve, vão aparecer em todos os elementos montados. Confere aí, por favor, que tanto na região de assentamento do rolamento A, quanto na região de assentamento do pinhão 1, quanto na região de assentamento do rolamento B e na região de assentamento do acoplamento, eu fiz uma ligeira variação de seção. Então vamos lá, estamos prontos para começar a fazer a confecção desse diagrama. Gente, de acordo com a teoria de elementos de máquinas 1, quando a gente fala sobre dimensionamento de eixos, o diagrama de KFF deve ser feito considerando-se o efeito da fixação dos elementos montados e de variações geométricas. E justamente por isso eu vou colocar essas linhas de base aqui.
Não é meu objetivo ficar te explicando de novo a teoria, mas convém lembrar que são fatores determinados experimentalmente. As tensões reais são medidas, daí as tensões teóricas são calculadas através da teoria da elasticidade, e daí, com esses dois valores, tensões reais e tensões teóricas, a gente faz uma divisão da tensão real pela tensão teórica. Essa é a maneira utilizada para fazer a determinação experimental, empírica, dos fatores de concentração de tensão que constam nos livros de resistência dos materiais, de elementos de máquinas e assim por diante. E, gente, é por isso que a linha base é sempre 1, porque, na melhor das hipóteses, a tensão real equivale à tensão teórica. E claro, a gente sabe que em algumas regiões nós teremos a sobreposição, a coincidência, a concomitância, a ocorrência simultânea, a coexistência, a concorrência, a tautocronia, o sincronismo de dois fatores de concentração de tensão. Me superei, hein? A próxima aula aí vai ser de sinônimos, mandei bem demais, deve ter sido uns 8 sinônimos um atrás do outro. Aqui é pura magia. E, gente, quando essa coincidência ocorrer, a gente deve lançar mão da fórmula do KFF combinado que usamos quando a gente fez os estudos de eixos de transmissão de potência. E é por isso que eu vou acrescentar aqui uma linha de base de KFF combinado. Então, olha só, eu vou começar com os fatores de concentração de tensão dos rolamentos que são montados por interferência. A gente definiu nas especificações de montagem que a gente usaria rolamentos unidos ao eixo pela técnica de dilatação térmica com uma geometria respeitando a forma D. Como a gente sabe que o nosso eixo é feito de um material cuja tensão limite de resistência à ruptura é de 400 MPa, basta que a gente cruze essas duas informações. Então, a gente conclui que o KFF, em decorrência da união dos rolamentos com os eixos, é da ordem de 1,24. Aqui, turma, para unir o pinhão ao eixo de transmissão de potência, a gente optou pela fixação através de uma chaveta retangular. Então, a gente tem que usar o gráfico relativo à união por adaptação de forma. Eu peço desculpas por ter colocado os gráficos aqui no meio do nosso diagrama, mas eu acho que é o jeito mais didático da gente fazer isso nesse momento. E também, logo mais eu tiro esses gráficos daí e o slide vai ficar bem mais agradável e vigoroso. Olha só, a gente fez os cálculos que nosso diâmetro de pré-projeto é da ordem de 19,6 milímetros e só por simplificação eu vou utilizar a linha de referência de diâmetro igual a 20 milímetros. Eu aproveito para deixar um aviso para vocês. Caso o seu diâmetro não esteja definido em uma linha bem especificada nesse gráfico, fique, por favor, à vontade de fazer uma interpolação gráfica e desenhar uma linha de construção que seja proporcionalmente paralela a essas linhas pré-existentes. E, por favor, mais uma vez eu ressalto, como usamos o diâmetro de pré-projeto, esse cálculo do KFF vai estar sujeito ao recálculo. Então, assim que você calcular o diâmetro através do critério da ASME, você precisa voltar tanto na determinação do C de tamanho, quanto na determinação do KFF de regiões que têm chavetas ou eixos ranhurados. Daí, com esse novo diâmetro da ASME, você calcula um novo C de tamanho e aí calcula um novo SN. Então, respectivamente com os novos SN e KFF, você calcula um novo diâmetro dessa região onde tem chaveta ou eixo ranhurado e você faz esse processo até que o cálculo do diâmetro da ASME se estabilize. Aqui, deixa eu aproveitar e te falar uma outra coisa. Eu sei que eu vou comentar isso novamente nos vídeos do passo 6 de projeto, mas quando a gente tiver que calcular o diâmetro do eixo em regiões onde tem chavetas, nós estamos calculando o diâmetro na seção resistente dessa região. Então, no caso de uma chaveta, por exemplo, você tem que acrescer o H1 das chavetas ao diâmetro calculado através do critério da ASME, hein? Então, vamos continuar aqui. Analogamente ao que fizemos no gráfico de uniões por interferência, basta que a gente cruze as informações do sigma R com a curva do seu diâmetro de pré-projeto. Então, esse cruzamento de informações permite que a gente chegue à conclusão que o KFF, devido à fixação do pinhão através da chaveta retangular, é algo em torno de 1,59. Então, agora a gente pode fazer a primeira parte do nosso mapeamento, porque eu vou preencher os bloquinhos que representam a influência da forma com a qual os elementos montados são fixados ao eixo. Então, é dessa forma que ficaria a representação gráfica do KFF ao longo do eixo devido à fixação dos elementos que estão montados sobre ele. Só para que vocês estejam informados, esses bloquinhos aí estão com altura proporcional aos seus respectivos valores. Vocês percebem o cuidado que eu tenho na hora de preparar meu material, então eu espero que vocês, ao fazerem o croquis, tentem fazer alguma coisa similar. E agora a gente vai determinar a influência que as variações geométricas causam em termos de concentração de tensão nesse eixo de transmissão de potência. Mais uma vez, cabe aqui ressaltar um tema bem importante, que é o local onde a gente vai considerar a influência das variações geométricas. Ficou convencionado que a gente sempre vai contabilizar a influência de uma variação geométrica na região de menor diâmetro. Por exemplo, se vocês olharem na extremidade da esquerda da chaveta, a gente tem uma região de maior diâmetro do que o diâmetro da região na qual o pinhão está fixado. Essa variação geométrica aí serve até como um anteparo que vai auxiliar no suporte da força axial.
Pois bem, nessa região de variação geométrica, que tem um raio de arredondamento igual à razão R sobre D 0,15, a influência da mudança de seção deve ser contabilizada na zona de menor diâmetro. E então, essa influência vai ser contabilizada na região em comum com a chaveta, ao invés de ser contabilizada na região de maior diâmetro. O que eu quero te dizer é o seguinte, nós vamos contabilizar a influência da variação geométrica aqui, ó, nesta região, ao invés de ser nesta outra região aqui, ó, que tem maior diâmetro. Então, fica convencionado que sempre a influência será contabilizada na região de menor diâmetro. Então, depois a gente recordar desse aspecto, eu vou capturar aquela tabela empírica que contabiliza a influência da variação geométrica em raios de arredondamento. O que vai acontecer agora é que basta a gente fazer o cruzamento da relação R sobre D 0,15 com sigma R de 400 megapascal. Então, no nosso caso, a gente constata que o valor do KFF nessa região é de 1,40. E aí, turma, eu sei que eu avisei que eu não ia contabilizar o efeito do anel elástico, mas caso você precise fazer isso, basta que você utilize a tabela concernente ao alojamento de anel elástico. Portanto, você precisaria estabelecer qual é a relação R sobre D para obter o KFF na região do seu anel elástico. Então, por exemplo, vamos supor que fosse 0,4, né? Que a relação R sobre D fosse 0,4. O seu KFF seria igual a 1,13. Daí, você teria que representar esse fator na região do anel elástico. Então, você olha a dificuldade de fazer essa representação gráfica desse fator ali na região do anel elástico do croquis. E eu digo isso, mais uma vez, porque a espessura do anel elástico é muito pequenininha, então na hora que você tiver que fazer o desenho aí do diagrama de fatores de concentração de tensão, vai ficar até difícil de você representar a influência desse fator de concentração de tensão. Mas eu insisto, se você estiver projetando um eixo real e se nesse projeto mesmo você quiser fazer a determinação precisa do diâmetro na região do anel elástico, por favor, contabilize esse KFF nessa região específica. Então eu repito, no mapeamento do meu eixo eu vou desprezar esse fator KFF na região do anel elástico. Turma, olha uma outra dificuldade de fazer a representação gráfica em relação à questão dos fatores de concentração de tensão em eixos decorrentes da variação geométrica. O problema aqui agora é contabilizar a espessura desse bloquinho, porque é muito difícil a gente saber quantos milímetros para a direita ou para a esquerda da região de variação geométrica que o eixo vai sofrer a influência exata desse tipo de concentração de tensão. A gente até conseguiria fazer isso, mas através de experimentação. Então, isso seria um exagero. Então, o que nós vamos fazer? Tal qual a gente estudou em elemento de máquina zoom, a gente vai colocar um bloquinho com uma espessura imprecisamente pequena. E quando eu digo imprecisamente pequena, vocês entendem essa questão da dificuldade em posicionar com exatidão esse bloquinho? E honestamente, é nessa ocasião que entra o bom senso da projetista ou do projetista. Porque se você for aplicar o critério da ASME para calcular o diâmetro em uma região próxima dessa zona, tem que tomar um pouco de cuidado. E eu sei que como estudante de engenharia, eu sempre te treino a tentar ao máximo quantificar os parâmetros e as variáveis. Então você pode me perguntar, professor, mas próximo quanto? Uai, se você me fizer essa pergunta, eu não vou saber te precisar. Vai aí de acordo com a sua experiência de projeto. E igualmente aos bloquinhos usados para representar a influência da fixação dos elementos, esses bloquinhos aí da variação geométrica estão em escala entre si. Na verdade, estão todos em escala. Aqui, vocês não conseguem notar claramente que existem regiões que têm a ocorrência simultânea dos dois fatores de concentração de tensão? E nessas regiões a gente convencionou que nós devemos aplicar uma fórmula empírica que retrata a combinação desses fatores de concentração de tensão. Se lembra dessa fórmula aí, que está no formulário de elemento de máquina zoom? Então, onde tem incidência de um rolamento e de uma variação geométrica, o fator resultante que a gente vai usar na fórmula da ASME vai ser de 1,64. E eu obtive esse fator ao aplicar essa fórmula aí, usando esses dois valores. E é claro, o mesmo conceito deve ser aplicado para o cálculo do diâmetro do rolamento B, porque tem a coincidência do fator de concentração de tensão devido à fixação dos elementos de 1,24 com o fator de concentração de tensão devido à variação geométrica de 1,40. Agora, gente, se eu fizer a mesma consideração, só que na região do pinhão, eu tenho que levar em consideração o valor de 1,59 do KFF da fixação e 1,40 para o da variação geométrica. Então, isso resultaria em um KFF combinado de 1,99. Raciocínio similar você deve fazer caso queira calcular o diâmetro na região do acoplamento. Caso queira não, né? A gente vai calcular. Então, na região do acoplamento, a gente vai ter que utilizar um KFF combinado da ordem de 1,99. E é justamente para isso que serve o gráfico do KFF combinado, turma, porque visualmente você tem uma indicação imediata de qual é o KFF que você deve utilizar relacionado com a respectiva região de interesse que você quer aplicar o critério da ASME. Então vamos lá, eu vou te mostrar esse gráfico já prontinho.
Tá aí, olha aí que beleza. É igual aquele professor de matemática da internet, né? No rolamento A é tchá, no pinhão número 1 é tome, daí no rolamento B é tchá de novo e na região do acoplamento é tome, tome. Então, turma, quando vocês forem aplicar o critério da ASB em cada seção, assim como outras variáveis, vocês têm que considerar que o KFF é uma propriedade local. Então, deixa eu fazer um exemplo com vocês aqui específico. Se vocês forem calcular o diâmetro na região do assento do rolamento A é tchá, então tem que usar KFF igual a 1,64. Agora, se vocês forem projetar a região do assento do acoplamento, é tome, tome, KFF igual a 1,99. Então que fique claro que o KFF é uma propriedade local do eixo. Ô turma, e vocês me desculpem se eu sou repetitivo, vocês já devem ter percebido que eu nasci desse jeito, né? É muito importante eu comentar com vocês que, novamente, o diâmetro do eixo está sujeito a recálculo por causa do C de tamanho e do SN. E também eu te mostrei que agora, na região do KFF do pinhão ou de qualquer elemento que for fixado através de chaveta ou ranhura, vai ser necessário refazer o cálculo porque foi utilizado o C de tamanho como diâmetro de pré-projeto para o cálculo do KFF. Então, por favor, fique bastante alerta. Na próxima videoaula, eu vou te confeccionar o gráfico de momento fletor ao longo do eixo, porque essa é a única variável que falta para a gente conseguir aplicar o critério da ASME. E daí, gente, eu vou aproveitar e já vou calcular as reações de apoio, porque isso vai ser muito útil no passo número 5, onde a gente vai fazer a seleção dos rolamentos e também vamos calcular as respectivas vidas úteis. Mas vamos com calma, porque a gente ainda tem o compromisso de terminar o passo 4. Então, continua assistindo aí. Até daqui a pouco. Valeu!